Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico,
e, depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer resposta de toda sorte. Eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. E aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu sou Marta Pinto e este é o Cristão Bem Resolvido. Seja muito bem-vindo por aqui. E nós estamos neste momento com frio e é por isso que eu estou aqui mais confortável para falar com vocês. Queridos, este foi um assunto, nós vamos falar aqui sobre a retratação do pastor Paulo Júnior. Vocês sabem quem é? Se não sabem, é o Paulo Carlos da Silva Júnior, conhecido por pastor Paulo Júnior, e que até à data exerceu a função de pastor na Igreja Aliança do Calvário, uma denominação de fé batista reformada, localizada em Franca, interior de São Paulo, ok? É justamente desse pastor que vocês acabaram de ouvir e eu vou reagir a esse vídeo com muita reverência e o máximo respeito, citando aqui a minha humilde opinião e também, de uma certa forma, trazer uma reflexão para todos nós. Eu comecei este vídeo dizendo que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Em primeiro lugar, quero dar os meus créditos ao pastor Paulo Júnior, pois ele praticou aquilo que está escrito em Provérbios 28:13, que é: aquele que não confessa o seu pecado não prospera e não alcança misericórdia. O que nós temos aqui de pastores nas plataformas sociais que não se sabem posicionar, que têm posturas piores, posturas horrendas. Isso fica aqui um exemplo para esses pastores, para dar um checkmate e trazer um momento de reflexão para as suas vidas e, quem sabe, até praticar aquilo que está escrito em Provérbios 28:13, como o pastor Paulo Júnior praticou. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece com muita frequência nas igrejas. E cada vez mais nós temos presenciado momentos trabalhosos, difíceis. Eu fiz até aqui uma palavra, trouxe aqui uma palavra para vocês e eu até citei exatamente estas palavras. Estamos a viver um tempo onde pastores estão a subir ao altar mais doentes do que as ovelhas. Como vocês puderam ver no vídeo, o pastor Paulo Júnior estava a passar por um processo, um momento difícil, um momento emocionalmente, ele está abalado, vê-se claramente que ele está mais magro, ele está abatido. E oficialmente ele confessou ali os seus pecados e ele designou alguns como distorcer a palavra de Deus com a liderança, com os membros. Bom, eu não seguia muito assim o pastor Paulo Júnior, já o conheci pessoalmente aqui em Portugal, ele já orou por mim, até então pareceu na altura sempre uma pessoa excepcional, com verdadeiras características de um homem de Deus, e quem sou eu para dizer que não é, se ele acabou de provar aqui aquilo que ele prega. Então nós pregamos uma coisa, nós temos que enfrentar os touros pelo chifre, nós temos que, aqueles que pregam e principalmente exortam, Deus usa muito na área da exortação, aqueles que confrontam o pecado muitas das vezes são mais retaliados. Nós estamos a viver um campo de batalha. Quem tem chamado para exortar vai ser bem cobrado por Satanás. Mas eu não quero espiritualizar aqui a situação. Porque muitas das vezes as coisas não são assim tão espirituais. Nós não podemos espiritualizar tudo. Temos de entender aqui uma situação que é muito importante. Eu caminhei com pastores lado a lado em 3 igrejas diferentes onde eu estive, nas quais uma delas era bastante abusiva a nível de liderança, e as palavras do pastor Paulo Júnior, em momento algum, as poucas que eu vi, me fizeram pensar que ele seria uma pessoa assim, mas ele acabou de confessar que é. Quem sou eu na fila do pão para dizer o contrário? O que eu quero dizer para vocês
é que eu já acompanhei lideranças de facto abusivas. Eu sei o que é pastorear, eu acompanhei pastores lado a lado, eu sei o que é chorar por almas, eu sei o que é chorar por ovelhas, eu sei o que é abraçar, eu sei o que é sorrir, eu sei o que é estar em velório, eu sei o que é estar em casamento, eu sei o que é... Eu conheço isso de perto. Eu tenho famílias pastorais ao meu lado e tenho pastores ainda que falam comigo em privado e pedem para eu orar por eles. Ainda hoje, nas igrejas na Inglaterra, onde eu estive, é verdade. Isto tudo é para glorificar o nome de Deus. E isso não significa que eu não vá cair no pecado. Porque a palavra de Deus diz que o pecado é uma coisa que vai ser constante na nossa vida. E muitas das vezes, quando nós temos uma vida afadigada, que era aquilo que me parece a mim que o pastor Paulo Júnior, ele vivia uma vida extremamente estressada. Pastores, eu não estou no Brasil, mas ao que eu entendo, o pastorear igrejas no Brasil é muito cansativo. Porque os cultos são pelo menos 2, 3 cultos por dia. Quando não viajam, quando não fazem gabinetes, queridos, é de segunda a domingo, domingo a segunda, e o tempo para a família. Quantas vezes o pastor Paulo Júnior citou aqui o nome, o termo família? Significa que havia coisas que não estavam bem na sua família. E sabe porquê? Porque muitas das vezes nós trocamos as coisas, damos mais importância às urgências, mas esquecemos daquilo que é prioritário. E a palavra do Senhor diz que verdadeiramente nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que tudo seja acrescentado. A palavra do Senhor nos dá uma ordem de que o ministério, o cargo pastoral é um cargo ministerial, mas também é um trabalho. Mas o ministério começa dentro de casa. Se você começa a saltar 1, 2, 3, 4 vezes, não dá atenção aos teus filhos, não dá atenção à tua esposa, ou a esposa não dá atenção ao marido, vai para a igreja, nem come, nem janta em casa, nem está na mesa, isso é uma brecha enorme. Você quando vai ver, aquilo já é tão automático que você vai subir no púlpito todo arrebentado, doente, cansado. Aí vai chegar, Deus vai usar justamente a tua temperança, a tua personalidade que Deus não tirou, porque diga-se de passagem, Paulo era um homem cheio de personalidade. Ele era um homem temperado. O homem que escreveu mais do Novo Testamento. Paulo foi um homem que verdadeiramente a gente vê pelas narrativas do apóstolo Paulo que ele exortava mesmo com autoridade. Nós não podemos aqui confundir a autoridade com a altivez. São coisas diferentes. Eu, particularmente, nas poucas palestras que eu vi do pastor Paulo Júnior, não é? E às vezes quando nós estamos pessoalmente com a pessoa dentro da igreja, aí podemos ter uma percepção diferente. Mas, assim, em termos de palavra, nunca ouvi, assim, a ser muito altivo. O que eu reparava é que ele era realmente, assim, bem rigoroso na reverência dentro dos cultos, e eu concordo com isso, queridos. Porque esse pastor, ele exortou muito o pecado, exortou muito falsos profetas e fez esse trabalho muito bem feito. Mas pecou, errou, falhou, se rebeliou contra a própria liderança, porque ele mesmo fala que teve dificuldade em se submeter à liderança. O conselho o chamou para fazer algumas reuniões com ele, até que finalmente ele se convenceu que estava errado. Mas por que ele saiu daquela igreja? Por que vocês acham que isso aconteceu? Como é que vocês acham que o clima fica depois de tantas discórdias e inúmeras reuniões, que eu sei muito bem como é que essas reuniões funcionam? Se sei. Pensa em reuniões chatas. Reuniões difíceis. Eu já assisti a reuniões de sair lá a chorar. Eu sei o que é trabalhar com liderança abusiva. É por isso que talvez uma pessoa que me exorte mais numa igreja, a mim não faz a mínima diferença, já estou habituada, já estou vacinada contra isso. E glória a Deus por isso, porque assim é muito mais fácil, facilita muito mais. Agora, a verdade é, nós estamos a falar o porquê que ele não ficou lá. Porque muitas pessoas têm questionado isso. Porque o ambiente ficou pesado, queridos.
Ele cometeu ali muito, ele bateu de frente contra autoridades ali, ele não concordou por muitas vezes, até que se convenceu, só que, sinceramente, o ambiente ficou pesado. E se ele teve a oportunidade de ir para um outro lugar, recomeçar algo novo, eu, sinceramente, eu acredito que ele tenha ido depois com a bênção da igreja. Porque não é porque as coisas ficam com o ambiente pesado que a pessoa sai de lá em rebeldia. Não, nada disso. Eu posso ter dificuldades com a liderança, me rebeliar contra a liderança, sim. Isto é um exemplo, não é? Mas, devido ao ambiente, eu não me sentir bem, reconhecer que errei, pedir perdão, como ele fez assim, ele para pedir perdão publicamente, ele também pediu perdão nos bastidores. Eu tenho a certeza absoluta disso. Agora, isso não significa que eu me sinta confortável para me manter ali. Isso não é um motivo de orgulho. Isso é querer começar uma coisa nova. Então, eu não vejo maldade nisso, tá bom? Eu quero dar os meus créditos ao pastor Paulo Júnior, porque de alguma forma, e Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. Não é assim? Enquanto o diabo transforma a bênção em maldição, Deus transforma a maldição em bênção. Este senhor acabou de pregar, por uma simples atitude de vir a uma plataforma e pedir perdão, confessar os seus pecados. Agora o desafio aqui fica para os queridos pastores, não é? Eu podia citar aqui pelo menos um, que fala muito em defesa do Brasil, diz que é a voz profética do Brasil, mas é uma pessoa extremamente temperada, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que grita, é uma pessoa que não tem um pingo de domínio próprio. Nota do rodapé. Domínio próprio não está só na altivez, na maneira de falar, no gritar. Não. Domínio próprio também está naquilo que você come, naquilo que você veste e assim sucessivamente. As pessoas têm muito o hábito de dizer, porque a pessoa é altiva ou a pessoa é autoritária, não tem domínio próprio. É verdade, mas isso não é só isso que é domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio em tudo aquilo que nós fazemos. Esse é que é o maior desafio. E cada um tem mais dificuldades na sua área. Todos nós temos personalidade. Eu volto a dizer e repito aqui. Deus não toca na personalidade. Deus não tocou na personalidade de Pedro de jeito nenhum. Deus não tocou na personalidade de Paulo de jeito nenhum. Agora, o caráter precisa ser transformado. E quantos pastores andam por aí que não têm um pingo de caráter? Quantos pastores estão aí que não têm um pingo de caráter? Mas deixa eu dizer aqui para vocês, se vocês não tiverem essa postura, como esse pastor em meio aos seus pecados, porque ele já confessou que pecou, ele já confessou que errou, ele já confessou que vai sair e que vai começar tudo de novo com a sua família. Ele está com a mulher dele, ele está com a sua família, pelo menos foi aquilo que ele deu a entender. A mulher dele talvez não se tenha sentido confortável de se expor, porque ele, na verdade, nunca se expôs. Numa situação dessas, não se sentiria confortável mesmo. Seria muito mais aliciante? Sim, mas é normal. Se já não era um hábito, não faz sentido. Talvez da parte dela, talvez não querer ter participado nesse comunicado. A verdade é que este homem, ele teve a coragem de expor o seu pecado e lavar as suas mãos e seguir em frente. E isso é uma coisa isso é de facto uma lição para cada um de nós. Será que nós temos a capacidade de expor os nossos pecados, os nossos erros? Quantas vezes a gente aqui também na plataforma do YouTube somos altivos, também erramos, também soltamos os cachorros e precisamos às vezes pedir perdão, como eu já fiz, muitas outras pessoas aqui já fizeram, youtubers e os pastores. E esses pastores com a Cristo assim bem para cima, que são vozes proféticas brasileiras. O Brasil está caótico. O que tem de pastores altivos que não têm a capacidade de ter não têm a capacidade de se humilhar, confessar os seus pecados, porque a palavra do Senhor diz: confessai os pecados a Deus e uns aos outros. Ei, a coisa é mais difícil ainda. Nós devemos confessar os nossos pecados também aos nossos irmãos, e principalmente quando nós estamos a passar uma imagem, colocando uma máscara na fé. Então eu quero dizer, meu querido e minha querida, eu quero dar os créditos ao pastor Paulo Júnior e quero incentivá-lo, encorajá-lo a continuar a sua vida de uma maneira diferente, reconhecendo ele o seu erro, de trabalhar de uma outra forma, porque ele falou que iria agora dar toda a assistência à sua família, porque ele entendeu que ele deixou muita coisa para trás.
Ele entendeu que ele não deu importância às prioridades. Ele entendeu que deu mais importância às urgências. Não, porque eu tenho que estar no culto na segunda, na terça, no quarto, depois tenho reunião no domingo. Não, mas porque eu tenho que viajar. E quando você vai ver, a tua família já está para trás. E isso é inevitável. Ele ficou doente emocionalmente, porque vê-se claramente que o Paulo Júnior está doente, ele não está bem. E o que é que nós vamos fazer? Vamos respeitar. Vamos, na minha humilde opinião, respeitar o pastor Paulo Júnior. Deixa ele ser um Elias lá. Deixa Deus tratar com ele, assim como tratou com Elias. Ele precisa de dormir, ele precisa de comer, ele precisa de voltar a dormir, precisa de voltar a comer, precisa de falar com Deus, precisa de cuidar da sua família, para dar continuidade ao ministério, porque longa será a sua caminhada. Essa é a palavra que eu quero deixar aqui para todos vocês. Quantos de nós teríamos coragem de fazer aquilo que este homem fez? E em meio a um momento em que ele pecou, porque aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E, nomeadamente, saiu da liderança. Não sei qual é o motivo, mas pelo que ele falou, pelo que ele relatou ali, não é muito difícil. O ambiente ficou pesado, queridos. Não, acredito que tenha sido coisas muito pesadas mesmo. Acredito eu que ele tenha feito coisas muito pesadas mesmo. Mas ele já confessou. Então não adianta vir o fulano e o Beltano agora tentar... é porque eu vi, porque ele fez isto, porque ele fez aquilo. Não vamos estar aqui a lançar, a tirar a poeira, a levantar mais poeira ainda. O cara já confessou o pecado. Ele já disse que errou. Ele já designou, inclusive. Agora não adianta dar mais pontapé de cachorro morto. Agora, se nós que temos amor ao próximo, como a palavra do Senhor diz, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, então nós precisamos de ter exatamente a imagem que Jesus e as referências que Jesus deixou. Jesus lavou pés de discípulos. Então, que possamos neste momento ser um suporte para a vida desse irmão e acreditar pela fé que ele será ainda irá continuar a ser um homem de Deus e cada vez melhor e cada vez mais aperfeiçoado em nome de Jesus. Mais uma vez eu vos digo, parabéns, pastor Paulo Júnior, pelo seu posicionamento, pelo seu comunicado de claro sobre a sua vida, sobre a sua família, da vontade de Deus, que Deus o restaure e que tenha entendido e tenha compreendido como errou, como falhou. Porque não é porque nós exortamos o pecado que não vamos pecar. Nós não pregamos pelos nossos méritos. Nós pregamos pela graça de Deus. Porque nós não somos merecedores de falar da palavra de Deus. É pela graça que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Ser usado não significa ser aprovado, queridos. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então acorda. Você que está aí na internet e que tem posturas e ataca os seus irmãos e faz coisas que estão erradas, que excedem os limites, que dá pontapé a cachorro morto, se retrate na internet. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso também? Quantas e quantas vezes eu já soltei os cachorros aqui na internet? Porque é difícil, a gente vê coisas que a gente não gosta. Quantas? Mas eu me retrato. Eu sempre venho aqui, eu peço perdão, porque eu falei aquelas palavras ali meio, estava chateada, me perdoem aí, se eu falei aqui de uma forma mais altiva. É assim que nós temos que ser. Nós temos que ser humildes e não altivos e continuar com o orgulho, o narcisismo. Não, Deus não quer gente narcisista. Deus quer pessoas com o caráter de Cristo. E ter o caráter de Cristo, meus queridos e minhas queridas, é uma escola para a vida toda, até o último suspiro da sua vida. Esse é o vídeo que eu quis deixar aqui para você. Deus te abençoe até o próximo vídeo. Até o próximo Cristão Bem Resolvido. E eu vou finalizar só com esta pergunta. E vocês, pastores? Pastores que se consideram santos. Pastores que lavam roupa suja no altar. Pastores que dizem assim umas coisas que uma pessoa fica de boca aberta. Como é que é possível? Não vêm à plataforma se retratar também? Ou ainda vão atacar o irmão que pediu perdão? O irmão já perdeu perdão. Ele já fechou essa porta aí que o diabo não tem mais autoridade de abrir. Agora cabe você copiar um modelo. Eu quero saber se você é assim tão corajoso. Deus abençoe. Até lá. Até o próximo Cristão Bem Resolvido. Beijinhos.